A paz do Senhor a todos. Nós vamos continuar falando sobre o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Vamos abrir a Bíblia, né? Vamos ler aqui um texto em Mateus capítulo 5, verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O Sermão do Monte é o momento em que Jesus ele quer nos ensinar realmente a ter uma vida, qualidade de vida de fato, né? E se você pegar no original do grego, essa palavra, a palavra usada aqui por Jesus, os que choram, o choro que está especificado aqui é aquele choro, é o choro doído, aquele choro, por exemplo, do luto, né? Quando você perde alguém que você ama, uma pessoa muito próxima, um ente querido, né? E aí você sofre a dor da perca, é aquele choro do luto, aquele choro da despedida, né? Falando, por exemplo, da intensidade deste choro. Mas o que é importante entendermos aqui não só a intensidade do choro, mas entender de que choro exatamente Jesus está falando aqui. Nós choramos por uma série de razões na vida, choramos quando perdemos alguém, como o texto mesmo sugere, nós choramos por tristezas, por alegrias, choramos por muitas vezes entusiasmo, ou porque nos emocionamos com um exemplo de alguém que superou algo extraordinário na vida, choramos a perca de um amor, de uma paixão, enfim, existem várias situações de vida que nos trazem esse momento do choro, que nos traz esse momento de tristeza, né? E talvez até de alegria, choramos até por alegria, mas aqui no texto Jesus está falando exatamente de um choro que é resultado de uma tristeza profunda, de uma tristeza que realmente ela corta a nossa alma, ela mexe com as nossas entranhas, ela muda o momento em que nós estamos vivendo para um momento de muita angústia, de muita tristeza. Mas o choro aqui, ele não é especificamente esse choro, o motivo desse choro não é exatamente por uma situação, uma circunstância que nós vivemos. Quando Jesus fala exatamente aqui da intensidade do choro, ele está falando dessa intensidade para que nós entendamos que é um choro de dor, que é um choro de angústia, que é um choro de tristeza. Mas, irmãos, Deus não está falando aqui, Jesus não está falando de coisas que são triviais, que fazem parte do nosso dia a dia comum. Jesus está falando exatamente de algo aqui absolutamente espiritual. E eu queria te fazer uma pergunta dentro deste texto. Quantos de vocês choram esse choro de dor, esse choro de angústia, esse choro do luto, da perca de alguém que você ama, quando você peca? Porque nós choramos sim, por uma série de razões nesta vida. Nos angustiamos quando alguém nos magoa, quando alguém nos entristece, quando alguém nos decepciona. Nós sofremos quando alguém que amamos está lá passando por uma enfermidade, e aí você sofre porque alguém que você ama está sofrendo talvez no hospital, talvez numa UTI de hospital. E nós nos entristecemos muito por todas estas coisas, mas a pergunta que eu quero te fazer neste momento é: quando você peca? Quando você falha com Deus, quando você comete algo que você sabe
vai trazer entre você e Deus uma ruptura, porque a Bíblia diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas são muito poucos aqueles que quando pecam, que quando fazem algo que não deveria fazer, que cometem aquilo que não deveria cometer, eles têm esse choro de angústia, esse choro de dor, que vive realmente esse momento de arrependimento profundo pelo que fez. E muda de postura, e muda de atitude. A Bíblia mostra, por exemplo, Judas que traiu Jesus, comete aquela atrocidade, e a Bíblia diz que depois ele tem um choro muito forte, ele vive talvez um momento de um remorso muito grande, onde ele vai lá e devolve as 30 moedas que ele recebera como pagamento da traição. Mas a Bíblia também nos mostra que, ao invés de ter uma atitude de fato de arrependimento, Judas apenas não consegue viver com a culpa, e ele, talvez por um remorso muito grande, não consegue seguir em frente. Mas a Bíblia mostra, por exemplo, o exemplo de Pedro, que também comete um erro tremendo, que quando é indagado a respeito de Jesus, ele nega Jesus por 3 vezes, mas aí a Bíblia diz que depois disso ele cai em si, e ele tem um choro amargo de tristeza, de arrependimento, e lá na frente nós vamos encontrar um Pedro arrependido, cheio do Espírito Santo, fazendo algo realmente tremendo, e ele se torna o primeiro líder da igreja. Por isso eu quero chamar a tua atenção para essa realidade. O choro aqui, que Jesus fala, bem-aventurados os que choram, ou seja, felizes os que choram, ou felizes os infelizes, vamos dizer assim, não é? Parece não, nós estamos falando aqui de um paradoxo, mas a grande verdade é que Jesus está falando de uma pessoa, de um homem e de uma mulher, com uma característica específica. Alguém que quando peca também se entristece, também se envergonha, e quando chega diante do Senhor, chega arrependido, chega com o coração doído, chega com o coração angustiado, e quer de alguma maneira resolver as coisas com o Senhor. Nós não podemos nos enganar, irmãos, como já disse, o pecado é aquilo que nos afasta, é aquilo que nos distancia. Toda vez que nós pecamos, o nosso pecado ele causa entre nós e Deus uma ruptura, e ele nos afasta, sabe, desta vida de proximidade, de intimidade com Deus. Ele nos impede de conhecer Deus melhor, porque Deus se afasta. Por quê? Porque é o meu pecado que me distancia dele. A cada momento em que eu me envolvo mais e mais com o pecado, com o erro, Deus ele fica mais longe. Por que ele fica mais longe? Porque a minha escolha ela está muito clara, ela fica muito clara. Eu escolhi pecar, eu escolhi errar, eu escolhi me distanciar de Deus. E uma vez em que eu passo a ter uma vida na prática do erro, na prática do pecado, automaticamente eu distancio Deus da minha vida. E quando eu distancio Deus, eu distancio também a sua bênção, e talvez eu consiga ainda viver com a sua misericórdia, e talvez Deus ainda estenda a sua longanimidade, mas até com Deus as coisas têm um limite. Chega um ponto, chega uma medida em que Deus ele se manifesta de maneira muito firme, porque não há mais como continuar daquele jeito. Quero chamar a tua atenção que Jesus considera bem-aventurado aquele homem ou aquela mulher que quando peca, que quando erra, ele tem diante de Deus uma atitude, um comportamento sincero, de arrependimento, de mudança de postura. Jesus não está falando aqui desse choro que todos têm, porque muitas vezes nós confundimos isso, que aí qualquer choro está relacionado a esta palavra,
porque eu choro porque eu perdi alguma coisa, porque alguém me magoou, ou talvez porque eu perdi um ente querido que faleceu. Eu choro porque eu estou enfermo, porque eu estou angustiado, porque eu estou vivendo uma doença terminal. É claro que Deus ele vai nos alcançar e a misericórdia dele vai se manifestar em mim, vai se manifestar em você, porque ele é um Deus que pode me curar, que pode mudar minha história, que pode mudar minha vida, mas não é desse choro. Não é desse choro que Jesus está falando aqui. Ele está falando do choro do homem e da mulher que, quando peca, chega diante de Deus com o coração quebrantado, arrependido e se posiciona diante do Senhor querendo a sua reaproximação. Nós encontramos, por exemplo, Davi, que quando ele pecou e quando Deus chega diante dele para corrigi-lo, para repreendê-lo pelo pecado que ele havia cometido, ele é um homem que se arrepende, ele é um homem que se prostra diante da presença de Deus, aceita o seu erro, aceita o seu pecado e muda de postura, muda de atitude. É alguém que não se impõe diante do Senhor, mas entende, eu pequei. E aí nós vamos observar nas orações de Davi pedindo que Deus não afaste dele a alegria da salvação. Ele pode perder qualquer coisa, mas o que ele não quer perder é a presença de Deus dentro dele. Se nós tivéssemos nos nossos dias essa postura de arrependimento, esse desejo, essa necessidade real de querer Deus o tempo todo dentro de nós, Deus se manifestando em nós, Deus cuidando das nossas vidas, cuidando do nosso dia a dia, a nossa vida seria outra, nós seríamos uma igreja sadia, mas o que nós vemos é exatamente o contrário. À medida que o tempo vai passando, parece que o que nós observamos dentro da igreja são todos, parece que se acostumando a errar, se acostumando a pecar. E à medida em que os dias vão passando e eu vou esfriando, parece que já não é mais tão difícil, já não é mais tão terrível cometer esse ou aquele pecado. E chegamos diante do Senhor para pedir talvez até perdão mesmo, mas de uma maneira tão superficial, sem sequer entender a gravidade do que significa pecar, do que significa pecar contra o Senhor, pecar diante dele. Parece que nós ainda não entendemos o que significa Deus se afastar. Mas isso é muito sério, isso é muito grave. Porque eu quero que você se lembre e nunca se esqueça disso, temos também o inimigo. E ele vive com um propósito muito definido, que é nos destruir. Que é, de alguma maneira, nos afastando de Deus, ele vai nos roubar, ele vai matar tudo aquilo que temos e somos, e ele quer finalmente destruir a minha e a tua vida. O único capaz de mudar tudo isso, o único capaz de nos livrar deste mal é Deus, através do seu poder, através do seu amor, através do seu perdão. Mas só consegue alcançar perdão diante do Senhor um homem de fato arrependido. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 7, Paulo fala de uma guerra que existe dentro de nós. Paulo fala exatamente disso, da lei, né, do Espírito, da lei de Deus se manifestando em nós, dessa luta entre a carne e o Espírito. Ele fala muito dessa realidade da carne não querer servir a Deus, do homem físico, do homem natural, muitas vezes até desejar, até querer fazer o bem, mas ele acaba fazendo o mal que ele não queria. Mas aí ele mostra lá no começo do capítulo 8, ele fala, olha, mas graças a Deus que nos dá vitória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mostrando que a solução para isso não está em nós. A solução para esta guerra, para este confronto que existe entre a nossa carne e o nosso espírito,
Porque a Bíblia diz que o Espírito está pronto, e ele quer, e ele tem prazer na lei do Senhor. Mas a carne não. A carne é fraca, e a carne ela não quer Deus, ela quer na verdade o prazer, ela quer viver esta realidade muitas vezes superficial da vida. Hoje o que nós observamos é o homem de todas as maneiras tentando de alguma forma se distrair, querendo de alguma forma viver uma vida absolutamente relacionada ao prazer, porque ele pensa que isso vai satisfazê-lo, ele pensa que isso vai suprir a sua necessidade de paz, a sua necessidade de alegria, a sua necessidade de conforto, a sua necessidade de equilíbrio, mas na verdade não está nisso. A solução para as nossas vidas está em nós entendermos que existe um Deus capaz de nos moldar, capaz de nos transformar, capaz de nos tornar de fato este homem, esta mulher equilibrada. No Sermão do Monte, nós vamos observar que na verdade Jesus está aqui nos ensinando a ter qualidade de vida. Nesta existência, ter qualidade de vida. E a qualidade de vida ela não está diretamente relacionada àquilo que eu consigo possuir, àquilo que eu tenho, aquilo que eu consigo, por exemplo, comprar. Mas a qualidade de vida relacionada ao Senhor está, no que diz respeito a Deus, está diretamente relacionado a quem eu sou, a quem eu consigo ser, ao homem, à mulher que eu consigo ser, tendo ou não tendo, estando feliz ou estando triste por alguma situação, ao equilíbrio que eu consigo encontrar na vida, não importa a circunstância em que eu esteja vivendo. Por isso Jesus ele diz assim, olha, é preciso que você tenha com Deus esta relação de sinceridade, de verdade, porque é fato que nós vamos em algum momento falhar. É fato que em alguns momentos nós vamos sim pecar, mas a questão é essa, quando eu peco, quando eu falho, quando eu transgrido aquilo que Deus não espera que eu faça, quando eu não faço aquilo que Deus espera que eu faça, melhor dizendo, como eu vou me dirigir a Ele? Eu vou me relacionar com Deus como se não fosse importante chegar diante dele, como se não fosse importante ter a aprovação dele, ou a minha postura vai ser outra. Porque, irmãos, não se engane, o único capaz de não só me perdoar, mas também de me salvar e de me abençoar é o Senhor. Em nós mesmos não existe equilíbrio para conseguir fazer isso o tempo todo. Um homem sozinho, sem uma ação direta do Espírito Santo de Deus, sem uma ação direta de Deus em nós, nós não vamos conseguir. Por isso eu te convido, neste momento, te convido durante esses estudos, e neste momento falando exatamente do choro, mas desse choro a que Jesus aqui se refere, a você também ser aquele homem, aquela mulher capaz de entender que quando nós pecamos, nós estamos causando uma ruptura entre nós e Deus. Nós estamos provocando um distanciamento. E aí é importante que nós tenhamos por Deus o mesmo amor, na verdade um amor maior do que nós temos por aqueles com quem nós nos relacionamos nesta vida. Porque quando você perde alguém que você ama, você sofre, você se angustia e você vive o luto da perca. Mas nós muitas vezes temos pecado diante do Senhor. E quando pecamos, agimos como se nada tivesse acontecido. E parece que não há perca acontecendo aqui, mas de fato há. E o que Jesus está dizendo é exatamente isso. Olha, feliz é o homem que tem com Deus essa intimidade, que tem com Deus essa proximidade e tem essa consciência dentro de si de que quando ele peca, ele distancia Deus de si mesmo. E ter Deus de longe e ter Deus afastado jamais será algo bom.
Quero te convidar a viver uma vida abençoada, a viver uma vida realmente transformadora, a viver uma vida onde você vai conseguir todos os dias se deitar, ter o sono do justo, acordar pela manhã, sabendo que você tem Deus na sua vida, sabendo que não importa o que aconteça nesse dia que está começando, você terá Deus ao seu favor, você terá Deus do seu lado. E se por alguma razão durante este dia você fizer alguma coisa que você sabe pode afastá-lo, que nós tenhamos pressa de vir até o Senhor, de chegar até Ele, e com o coração realmente, sinceramente angustiado, querendo de volta, querendo por perto. E quando eu e você pedirmos perdão, esse perdão precisa ser de fato sincero. Esse pedido de perdão precisa ser sincero. Ele tem que ser o resultado de um homem, de uma mulher que chega diante do Senhor arrependido, querendo mudança, querendo Deus perto, querendo poder ter a liberdade de se relacionar com Deus, de conversar com Ele. E não só de falar, mas de ouvi-lo também. E não só de questionar, mas de conseguir entender Deus nas circunstâncias, entender Deus no dia a dia, entender Deus nas palavras, entender Deus no comportamento das pessoas e a partir daí crer o suficiente para viver uma vida equilibrada diante do Senhor. Feliz o homem que consegue chegar diante de Deus chorando, angustiado, porque pecou. Não simplesmente para pedir alguma coisa, mas porque entendeu que não pode pecar. Porque entendeu que se pecar novamente vai afastar ainda mais o Senhor. E este homem, esta mulher não quer e não pode viver longe de Deus. E nós precisamos dele, irmãos. Precisamos dele para absolutamente tudo, porque ele é o dono da vida. Ele é aquele que nos dá condições de acordar pela manhã, respirar e viver o dia. Então que Ele seja o Senhor de todos os nossos dias. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero você aí para o próximo vídeo. Feliz é aquele que chora diante do Senhor. Amém?